O que você faria se visse uma jovem sendo vendida como gado e soubesse que ela era a filha do homem que você jurou proteger? Essa história vai mexer com você de um jeito que você não esperava. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Grant McCade, tenho 56 anos e fui fazendeiro no Texas a vida toda. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O som de correntes, o estalo de um chicote, depois silêncio. Sob o sol escaldante do Texas, uma jovem estava descalça na plataforma de madeira, os pulsos presos por ferro enferrujado. A multidão olhava para ela como quem escolhe gado. O leiloeiro sorriu. O suor escorria pelo pescoço dele. Mesmo 4 anos depois do fim da Guerra Civil e da abolição da escravatura, leilões clandestinos como esse ainda existiam em celeiros escondidos, onde pessoas desesperadas eram vendidas como dívidas antigas para fugir da lei. Próxima, 17 anos. Sem marido, sem família. Foi vendida 3 vezes. Não fala, não trabalha. $5 para começar. Numa época em que as pessoas valorizavam braços fortes para o trabalho na fazenda, uma garota silenciosa como ela parecia inútil. Quebrada demais pelas consequências da guerra para valer mais que algumas moedas. Ninguém falou. Um homem na frente cuspiu na terra. Não vale 1 centavo sequer. O nome da garota era Lena Cartwright. O vestido dela pendia em farrapos. Poeira grudada na pele. O cabelo colado no rosto, escondendo o roxo na bochecha. Ela olhava para o chão, imóvel. Tinha parado de chorar há muito tempo. Chorar nunca mudava nada ali. Então uma voz. Calma, grave, firme. Eu pago 20. As cabeças viraram. No fundo da multidão, um homem de casaco marrom desbotado estava de pé com um punhado de notas amassadas. O nome dele era Grant McCade, 56 anos. Barba grisalha no queixo. Um homem que parecia não sorrir há uma década. O leiloeiro piscou. $20. Tem certeza, senhor? Grant acenou uma vez com a cabeça. O martelo bateu. Vendida Lena não se mexeu. Nem olhou para ele. Grant se aproximou, tirando o chapéu. Quando viu o rosto dela claramente, o coração dele parou. Aquela cicatriz. Uma pequena meia-lua no pulso. 8 anos atrás, ele mesmo tinha enfaixado aquele ferimento. Ele se lembrava da menininha se escondendo atrás da perna do pai, perguntando se ia deixar marca. Ele tinha dito que não. Ele tinha mentido. O leiloeiro empurrou Lena para frente. Grant a segurou antes que ela caísse. A pele dela queimava de febre. Ela olhou para ele pela primeira vez. Os olhos verdes, mas vazios, ele sussurrou o nome dela. Lena. A expressão dela não mudou. Um lampejo cruzou os olhos dela, como uma memória meio enterrada de antes da guerra roubar tudo, mas ela empurrou para baixo. As pessoas na situação dela aprendiam rápido a não confiar em rostos antigos. Ela não se lembrava dele. Ou talvez se lembrasse e quisesse esquecer. Lá fora, o vento carregava o som do martelo ecoando de novo. Outra vida vendida. Outra alma perdida. Grant contou as últimas moedas, colocou na palma do homem e foi embora com a garota que não falava há anos. A estrada de terra se estendia sob um céu impiedoso. Lena caminhava alguns passos atrás dele, as correntes tilintando suavemente. Cada som lembrava ele do que devia. Ele não sabia se ela algum dia entenderia por que ele fez isso. Talvez nunca entendesse. Mas quando a porta do celeiro bateu atrás deles, ele sentiu o passado respirando na nuca dele. 8 anos atrás, a ganância do pai dele tinha condenado a família Cartwright. E agora, o último pedaço daquela família caminhava ao lado dele. Silenciosa, quebrada e viva, o sol desceu mais baixo. A poeira subia em volta dos pés deles. Grant sabia que os fantasmas daquele dia iam persegui-lo até que contasse a verdade para ela. Mas como você pede perdão de alguém que nem sabe quem você é? A estrada se estendia por quilômetros, poeira subindo sob os cascos dos cavalos.
Logo depois de saírem do celeiro, Grant parou os cavalos, tirou uma chave do bolso e destravou as correntes dela. Ninguém deveria usar isso num país livre, ele murmurou, pensando nas promessas dos soldados da União depois da guerra. O sol batia forte, assando a terra até rachar. Grant cavalgava devagar, a garota atrás dele numa égua menor, silenciosa, cabeça baixa. Nenhum som além do tilintar constante das correntes ainda trancadas no pulso dela. Ele podia sentir o medo dela como calor. Toda vez que olhava para trás, ela olhava para o chão, nunca para ele. Eles pararam perto de um grande carvalho. A sombra dele era o único lugar fresco por quilômetros. Grant desceu, amarrou os cavalos e puxou um cantil pequeno da bolsa da sela. Ele caminhou até ela, tomando cuidado para não chegar muito perto. Aqui, ele disse baixinho. Ela hesitou, observando ele como se ele pudesse bater nela. Finalmente ela estendeu a mão, os dedos tremendo. Ela agarrou o cantil com força, os olhos se estreitando como se tivesse visto gentilezas falsas demais desde que a guerra acabou. Medindo ele antes de baixar a guarda, ela tomou um gole, limpou a boca e então olhou direto para ele pela primeira vez. A voz dela era baixa, mas afiada o suficiente para cortar até o osso. Acho que você conseguiu o que pagou, ela disse. Faça o que quiser, Grant congelou. Por um longo momento, ele não respirou. As palavras doeram pior que uma bala. Ele se ajoelhou devagar, certificando-se de que ela podia ver que as mãos dele estavam vazias. Eu não comprei você para ser dono de você, ele disse. Eu só não queria ver eles te venderem de novo. Ela soltou uma risada amarga, curta e seca. Você acha que isso torna melhor? Ele não respondeu. Não havia resposta que soasse certa. Eles ficaram ali sentados no calor, o silêncio se estendendo entre eles. Grant olhou para os próprios sapatos, a poeira grudando no suor das mãos dele. Eu conheci sua família, ele disse finalmente. Seu pai era um homem bom. Eu deveria ter feito mais quando vieram buscar ele. Lena virou o rosto. A voz dela estava sem emoção. Todo mundo diz isso depois que é tarde demais. O vento aumentou, sacudindo os galhos acima deles. Ela se levantou, ainda segurando o cantil, e começou a caminhar de volta para o cavalo dela. Grant não a impediu, apenas observou, sabendo que tinha merecido cada grama da raiva dela. Grant colocou o chapéu de volta e seguiu. O som dos cascos ecoava sobre as colinas, firme e oco, como um coração tentando lembrar o ritmo dele. Ele se perguntava quantos quilômetros ia levar até ela parar de vê-lo como inimigo. Ou se algum dia ia parar, e em algum lugar naquele silêncio um pensamento continuava queimando. O que ela faria quando descobrisse a verdade? Quando chegaram na fazenda, o sol estava escorregando atrás das colinas. A terra se estendia quieta e vazia, um lugar onde até o vento parecia cansado. Grant desamarrou os cavalos, entregou para Lena um pedaço de pão e mostrou a pequena cabana. Lá dentro, ele disse simplesmente. Ela hesitou, os olhos correndo para a cama de solteiro e para o fogão frio. Então, entrou devagar, cuidadosa, como um cachorro vadio testando o chão. Por alguns dias, a fazenda ficou em silêncio. Lena trabalhava sem uma palavra, alimentando os cavalos, carregando água, esfregando o chão até as mãos racharem. Grant consertava cercas, remendava o telhado e tentava não observá-la com muita atenção. Eles viviam como dois fantasmas dividindo o mesmo chão. Mas ali fora, o silêncio nunca durava muito. No terceiro dia, 3 cavaleiros subiram a estrada. Grant viu a poeira primeiro, depois o brilho de um distintivo pegando a luz do sol. Xeriff Dalton, o homem que um dia se autodenominou protetor da justiça. O mesmo homem que liderou os soldados para queimar a fazenda Cartwright até virar cinza. Dalton desmontou devagar, sorrindo. Ora, se não é Grant McCabe. Os olhos dele deslizaram além de Grant e pousaram na garota parada atrás da cerca. Ele apertou os olhos na cicatriz no pulso dela, a mesma daquela noite fatídica 8 anos atrás. E o sorriso dele sumiu por uma fração de segundo. Segredos antigos dos tempos de guerra não ficavam enterrados com facilidade naquelas bandas. Esse é um rosto que eu achei que nunca veria de novo.
Lena congelou, os dedos ficando brancos em volta da cerca de madeira. Grant ficou entre eles. Você já olhou o suficiente, ele disse baixinho. Dalton riu. Você tá comprando garotas perdidas agora, Grant? Ela tá aqui para te esquentar à noite? Grant não se abalou, mas o ar mudou. O tipo de silêncio que vinha logo antes de um tiro. Eu paguei pela liberdade dela, Grant disse, a voz baixa e firme. Não pelo corpo dela. Dalton deu um passo lento para frente, a mão dele descansando na arma no quadril. Bom, isso é muito nobre da sua parte. Mas veja bem, eu me lembro daquele nome. Cartwright. O pai dela era um traidor. Lembra? Era a mesma mentira velha que ele tinha inventado para justificar o ataque, chamando fazendeiros honestos de traidores da causa da União só para roubar as terras deles no caos depois de Appomattox. A respiração de Lena falhou. Ela agarrou a cerca com mais força, a mente dela voltando às chamas daquela noite, querendo cuspir a verdade na cara dele, mas sabendo que o silêncio tinha mantido ela viva esse tempo todo num mundo ainda se curando da guerra. O maxilar de Grant endureceu. Ela está sob minha proteção, ele disse. Dalton deu uma risadinha, depois enfiou a mão no bolso e puxou uma única bala. Colocou no poste da cerca entre eles. Um lembrete, Grant, ele disse baixinho. Alguns fantasmas não ficam enterrados. Quando finalmente cavalgaram embora, a poeira que deixaram para trás parecia mais pesada que antes. Lena pegou a bala e girou ela na mão. Quem era aquele? Ela perguntou baixinho. Grant não respondeu. Ainda não. Ele apenas olhou para o sol se pondo. A memória de fogo e gritos ainda queimava na mente dele, porque ele sabia que isso não tinha acabado. E quando Dalton voltasse, sangue ia seguir. Se você ficou comigo até aqui, se sirva de uma xícara de chá, sente e respire com a história. Me diz que horas são aí onde você está. De onde você está ouvindo? E se quer saber o que acontece quando a verdade finalmente sai, aperta esse botão de inscrever para não perder o próximo capítulo. Naquela noite, o vento soprou mais forte que o normal. O cara que carregava o cheiro de chuva e memórias antigas. Grant sentou perto do pequeno fogo na cabana, a luz dançando nas paredes de madeira áspera. Lena sentou do outro lado, silenciosa como sempre, o rosto meio escondido na sombra. Nenhum dos dois havia falado desde a visita de Dalton. Mas o silêncio tem um jeito de forçar a verdade para fora. Depois de um tempo, Lena enfiou a mão no bolso e colocou algo na mesa. Um pequeno relógio de bolso de prata, velho e gasto. As iniciais RC fracamente gravadas na parte de trás. Ela empurrou em direção a ele. Reconhece? A mão de Grant congelou no ar. Ele reconhecia sim. Robert Cartwright. O pai dela. Eu encontrei numa bolsa deixada para trás depois do ataque, ela disse. Guardei por 8 anos, escondendo. Toda vez que me vendiam para uma casa nova, eu garantia que ninguém nunca tocasse nele. Foi a última coisa que papai me deu antes dos soldados chegarem. Ele sussurrou. Guarde isso, Lena. Um lembrete da família que a guerra despedaçou como tantas outras pelo sul. Ela olhou para ele, os olhos afiados, mas molhados. Você o conhecia, não conhecia? Grant engoliu seco. A voz dele saiu áspera. Conhecia. Lena se inclinou para frente. Então me conta a verdade. O que realmente aconteceu naquela noite? Grant olhou para o fogo por muito tempo. As chamas tremulavam, se retorciam, como fantasmas dançando. Ele finalmente falou. Cada palavra lenta e pesada. Meu pai entregou sua família pela terra deles depois da guerra. Eu ouvi ele contando para os soldados. Eu cavalguei para avisar seu pai, mas era tarde demais. Tudo estava queimando. Eu fui um covarde. Eu vivi e eles não. Lena não disse nada. Ela pegou o relógio e fechou a mão em volta dele. Os dedos brancos, as mãos tremendo como se quisesse jogar no fogo e esquecer, mas as memórias seguravam firme. Ecos de uma vida antes da guerra, quando famílias como a dela sonhavam com uma América melhor. Você acha que me contar isso torna melhor? Ela perguntou. Não, ele disse baixinho. Não torna. Mas você merece saber ao lado de quem está. Por muito tempo, eles apenas ficaram ali sentados, o fogo chiando entre eles. Lá fora,
Trovões rolavam sobre as colinas, como a terra se lembrando do que eles tentavam esquecer. Lena finalmente falou de novo, a voz quase um sussurro. Se seu pai fez tudo isso, por que você é quem carrega a culpa? Grant olhou para cima, os olhos cansados, mas firmes. Porque eu estava lá, porque eu não fiz nada, e porque eu ainda estou respirando quando eles não estão. O fogo estalou mais uma vez. Lena olhou para ele. E pela primeira vez, desde que se conheceram, a raiva dela pareceu vacilar. Não foi embora, apenas rachou. Como se algo dentro dela estivesse tentando entender. Mas antes que ela pudesse falar de novo, um som rompeu a tempestade lá fora. O som de cascos, rápido, perto. Grant pegou a arma. Porque às vezes o passado não bate duas vezes. O som dos cascos sumiu na distância, deixando apenas o crepitar do fogo morrendo. Grant ficou de pé perto da porta, arma ainda na mão, olhos fixos na chuva caindo lá fora. Lena sentou perto da lareira, o relógio de prata ainda apertado com força. Nenhum dos dois falou, mas o silêncio era diferente agora. Não frio, não raivoso. Apenas pesado com tudo que tinha sido dito. Quando a manhã chegou, a tempestade tinha ido embora. O céu estava limpo, luz suave se derramando sobre a fazenda. Grant saiu para consertar a cerca quebrada, as mãos firmes, as costas doendo de anos de trabalho e arrependimento. Ele não ouviu Lena no começo. Só quando ela falou atrás dele. Você está fazendo errado. O tom dela era seco, quase brincalhão. Ele virou. Ela estava segurando o martelo, o cabelo bagunçado, o vestido ainda úmido da chuva. Sem outra palavra, ela veio e começou a ajudá-lo. Eles trabalharam lado a lado por horas, sem conversar, só o som da madeira e do vento. E, de alguma forma, naquele ritmo quieto, algo começou a mudar. Não amor, ainda não, mas algo que parecia perto da paz. Depois daquela noite de confissão, Grant começou a talhar tábuas simples de madeira, achando que Lena merecia um lugar para honrar os dela. Como os memoriais surgindo pelos estados para os que a guerra levou. Naquela tarde, Grant construiu 2 pequenas cruzes de madeira perto da linha da cerca. Ele gravou os nomes à mão, uma para Robert Cartwright e uma marcada simplesmente Família. Quando Lena viu, os olhos encheram de lágrimas que tinha segurado por 8 longos anos. Ela se ajoelhou ao lado dos túmulos, traçando as letras com as pontas dos dedos. Então se levantou, caminhou até ele e colocou o relógio de volta na mão dele. Acho que é hora de você ficar com ele, ela disse baixinho. Ele balançou a cabeça. Não, pertence a eles, ela sorriu. Pequeno e cansado, mas real. Então deixe ficar aqui. Naquela noite ela não dormiu no canto perto da porta. Ela sentou perto da janela, observando as estrelas. E Grant, sentado do outro lado do cômodo, finalmente sentiu que podia respirar de novo. Os dias viraram semanas. Lena ficou. Ela remendou roupas, plantou sementes e entregou uma tábua para ele quando ele tropeçou na lama num dia. Pequenos atos construindo confiança, como família se reconstruindo depois da guerra. Pouco a pouco, o fantasma que assombrava aquela fazenda começou a desaparecer. Talvez o perdão não venha num único momento. Talvez cresça do jeito que a grama empurra pelo solo queimado. Quieto e devagar. E talvez seja isso que a cura realmente é. Mas a paz, num lugar como aquele, nunca durava muito. Uma tarde, a poeira subiu de novo na estrada. Dessa vez, eram mais cavaleiros. E na frente deles, Dalton cavalgava com o peito estufado e a mão no revólver. Grant saiu da casa, rifle na mão. Lena ficou na porta, os olhos dele firmes agora. Não mais com medo, com raiva. Você não aprende, não é? Grant disse. Dalton sorriu. Eu vim buscar o que é meu, velho. Aquela terra pertenceu ao pai dela. E quando um traidor morre, a terra volta para o governo. Quer dizer, para mim, você nunca teve direito àquela terra, Lena gritou. E você sabe disso? Dalton deu de ombros. Prove. Foi então que Grant deu um passo à frente. Ele tinha esperado por isso. Sabia que Dalton ia voltar. E havia se preparado. Eu tenho a escritura original, Grant disse. Assinada pelo próprio Robert Cartwright. Registrada antes da guerra. E tenho testemunhas que viram você queimar a casa dele sem ordem. Sem julgamento. Sem nada. O sorriso de Dalton vacilou.
Você tá blefando. Grant puxou um envelope de dentro do casaco. Lena olhou para ele surpresa. Ele tinha guardado aquilo o tempo todo. Último pedaço de justiça que podia dar para a família Cartwright. Eu entreguei uma cópia para o juiz em Austin na semana passada, Grant disse. Eles vão investigar você. E quando terminarem, você vai ter sorte se só perder o distintivo. Dalton ficou vermelho. Os outros cavaleiros começaram a recuar. Ninguém queria estar do lado errado quando a verdade vinha à tona. Isso não acaba aqui, Dalton rosnou. Sim, Grant disse. Acaba. E pela primeira vez em 8 anos, Dalton virou o cavalo e foi embora sem atirar. Sem ameaçar. Apenas foi. Lena desceu os degraus da varanda, parou ao lado de Grant e olhou para a estrada vazia. Você guardou aquilo o tempo todo? Ele acenou. Eu sabia que um dia ia precisar. Ela respirou fundo. Então olhou para ele. De verdade. Não com raiva. Não com desconfiança. Mas com algo novo. Algo que parecia gratidão. E talvez, só talvez, o começo de outra coisa. Você não tinha que fazer isso. Eu tinha sim, ele disse. Eles ficaram ali parados enquanto o sol descia. E naquele silêncio, algo mudou entre eles. Não foi dramático. Não foi repentino. Mas foi real. Nas semanas seguintes, Lena começou a sorrir mais. Grant começou a falar mais. Eles cozinhavam juntos, consertavam coisas juntos, e às vezes, quando a noite caía, eles sentavam no mesmo lado da mesa. Num dia de primavera, Lena estava plantando flores perto das cruzes, quando Grant chegou com 2 alianças simples de prata. Eu não vou pedir desculpas de novo, ele disse. Mas vou te pedir uma coisa. Ela se levantou, limpando a terra das mãos. Fica comigo, ele disse. Não porque você deve, mas porque eu quero que fique. Como família, como esposa, como alguém que eu escolhi e que me escolheu de volta. Lena olhou para as alianças, depois para as cruzes, depois para o homem que tinha carregado a culpa por tanto tempo que quase o quebrou, e ela sorriu. Eu fico. Eles se casaram naquela mesma semana. Sem padre, sem festa. Só os dois, as cruzes e o céu aberto. E quando Grant colocou a aliança no dedo dela, ele sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Os anos passaram. A fazenda cresceu. Lena nunca esqueceu o pai, mas ela construiu uma vida nova. Uma vida que não era definida pela dor, mas pela escolha. Pela coragem de perdoar e pela força de recomeçar. E Grant, o homem que passou a vida carregando fantasmas, finalmente encontrou paz ao lado da mulher que tinha todo o direito de odiá-lo. Mas escolheu outra coisa. Escolheu viver. Se você já carregou uma culpa pesada demais para nomear, o que seria necessário para você se perdoar? E se alguém te machucou, você conseguiria deixar essa pessoa tentar consertar? Respira fundo. Se serve de uma xícara de chá. E pensa nisso. Se essa história tocou algo em você, aperta o botão de curtir, deixa um comentário e se inscreve para não perder o que vem a seguir. Porque às vezes, até nos lugares mais selvagens, as pessoas ainda encontram o caminho de casa.